Olha, e a gente vai chamar agora o Elbio Carvalho, ele tem informações para a gente sobre as relações de consumo. Isso mesmo. Bom dia, Elbio. Bom dia, Célia. Bom dia para você, ligado aqui no Bom Dia Mirante desde as 6 da manhã, buscando as informações. Olha, nossas relações de consumo são diárias, portanto, podemos também conversar sobre esse assunto aqui no Bom Dia Mirante todos os dias. Neste momento de crise, por causa da pandemia, muitos consumidores enfrentam problemas no comércio formal e no setor de prestação de serviços. Para nos ajudar com esclarecimentos sobre resoluções de conflitos, convidamos o juiz federal José Carlos Madeira, que ao longo da sua trajetória como advogado, promotor de justiça e juiz de direito, defendeu teses, julgou processos e agora, neste período de pandemia, contribui com os maranhenses como magistrado aposentado. Bom dia, doutor Zé Carlos. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Elbio. Bom dia. Mais de 30 anos de trajetória, eu disse ainda há pouco, como advogado, juiz, promotor. Agora, só descansando, quer dizer, descansando não, né? Descansando não. Nós estamos aqui nesta jornada, que é uma jornada da advocacia, da luta jurídica. Aqueles que militaram como eu intensamente não podem se afastar por inteiro da atividade jurídica. Ela faz parte de uma vida, de uma trajetória que precisa, portanto, prosseguir. Doutor José Carlos, a gente tem aí uma pandemia que está apavorando o mundo, causando aí mudanças no comportamento social. O Poder Judiciário tem mudado também a sua forma de agir. Algumas audiências, alguns trabalhos são virtuais. Pós-pandemia, a gente pode ter essa continuidade também desse trabalho, da forma como está sendo realizado hoje? Elvio, essa pandemia, como todas as tragédias que a humanidade enfrentou, acaba possibilitando a antecipação de processos. Um dos processos que seguramente foi antecipado foi esse das chamadas videoconferências, das chamadas audiências, no caso do Poder Judiciário, por esse sistema. Então, isto que era algo que ainda estava em formatação, algo embrionário, por assim dizer, ganha uma densidade efetiva, de modo que, penso eu, após a pandemia, isto estará incorporado definitivamente à cultura do novo Poder Judiciário. Então, esse novo normal que se constrói em todo o mundo, se construirá também no âmbito do Poder Judiciário. Penso que será uma das alternativas, talvez até com maior densidade econômica, reduzindo os encargos do Poder Judiciário, possibilitando uma aproximação mais intensa com o jurisdicionado. Acho que esse é um caminho, por assim dizer, irreversível. Sobre as relações de consumo, quais são os pontos que o senhor tem sido procurado para debater com consumidores que necessitam de auxílio jurídico? As questões mais candentes, as mais importantes neste momento são essas relações intensas do consumidor, como você bem pontuou. Isso passa por relações com supermercados, relações com universidades, com faculdades, que exigem uma pronta intervenção ou dos órgãos de defesa do consumidor ou mesmo do Estado, do Poder Judiciário, nos casos de judicialização. Eu tenho sempre recomendado às pessoas que me procuram que tentem um caminho da solução alternativa do conflito. Isto é, a conciliação, a discussão para esgotar isto ainda numa via administrativa, sem descer ao plano do judiciário imediatamente. As soluções, quando buscadas alternativamente, junto aos órgãos envolvidos, às empresas envolvidas, podem ter uma eficiência melhor e deixar o judiciário apenas para as questões de maior complexidade, quando não se conseguir êxito na solução destas questões perante os órgãos, as empresas envolvidas diretamente. Doutor José Carlos, a Agência Nacional de Saúde determinou que as operadoras de plano de saúde realizem testes rápidos a pacientes suspeitos da Covid-19. No caso de resistência dessas operadoras, no momento em que o cliente necessita desse serviço, desse exame,
No caso de resistência, qual é o caminho que ele deve prosseguir? Essa determinação governamental, ela evidentemente está inserida em um contexto mais amplo, que é o direito fundamental à vida e à saúde. E sendo, portanto, um direito fundamental à vida e à saúde, aquele que eventualmente tiver preterida esta pretensão de buscar a realização do exame terá que, infelizmente, quer dizer, infelizmente porque o plano de saúde não cuidou disto assertivamente, terá que buscar a intervenção do Poder Judiciário. Mas eu acredito que os advogados, assessores jurídicos desses planos de saúde haverão de orientar as empresas, os seus clientes, para que atendam essa determinação governamental, porque ela, como eu disse, está inserida em um contexto mais amplo, que é o direito fundamental à vida e à saúde. Já está em vigor aqui no Maranhão uma lei que trata dos consignados, dos empréstimos consignados contraídos por funcionários públicos e empregados de empresas privadas. Entretanto, houve uma alteração no que diz respeito ao cumprimento. Alguns bancos já estavam com as parcelas programadas quando a lei entrou em vigor no Estado e, mesmo com a lei em vigor, houve desconto na folha de pagamento. Os funcionários que passaram por essa experiência, podem recorrer a que órgão para que essa parcela seja, o dinheiro seja depositado na conta do trabalhador e cobrado pelo banco depois do período de pandemia? Os direitos assegurados por lei, neste caso uma lei estadual, não podem ser preteridos por entraves burocráticos, de sorte que, tendo havido a lei, com essa modificação, e os bancos eventualmente já tenham processado o desconto, esse desconto deverá ser retornado ao patrimônio dos seus clientes, porque se assim não fizer, evidentemente, o detentor daquele direito deverá buscar ou os órgãos de defesa do consumidor ou a intervenção do próprio Poder Judiciário. Mas aqui eu insisto que há necessidade, primeiro, de um contato administrativo com os bancos, porque penso eu que os bancos, com uma boa orientação jurídica, cuidarão de fazer o denominado estorno, quer dizer, devolver aquele valor descontado, dando cumprimento a uma lei estadual, para assegurar, portanto, o direito fundamental do cliente, enfim, daquele que tem a sua conta perante aquela instituição bancária. Doutor José Carlos, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente fala no dia a dia, já tudo vai voltar ao normal. Como será esse normal depois da pandemia para o Poder Judiciário brasileiro, na sua visão? Eu acho que nós teremos aquilo que na Espanha e em outros países do mundo se chama de novo normal. Ou seja, vamos construir uma relação diferente que vai passar fundamentalmente pela tecnologia. Esses novos mecanismos que agora se implementaram, se anteciparam no processo das videoconferências, por exemplo, ganharão um novo espaço. E o Poder Judiciário, diferentemente de antes, não precisará de grandes espaços físicos para desenvolver suas atividades. Buscará, na tecnologia, uma atuação mais assertiva, mais eficiente. É assim que eu vejo o judiciário moderno, ajustado a esse novo normal. Doutor José Carlos, muito obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Mirante. Muito obrigado, Elber. Bom dia. Bom dia.